O tempo vai passando e a gente vai ficando cada vez mais velhos. E aí a gente vai sendo substituído por pessoas novas, ou quem sabe sendo substituídos por robôs. Mas, saudando o passado, nesse tutorial a gente vai desenhar uma fita cassete. Uma parada que eu curtia demais para ficar gravando áudios quando eu era mais novo. Isso já tem bastante tempo. É hora desse momento de nostalgia, então abre o seu Illustrator e vamos começar agora. A verdade é que a ansiedade é muito grande para começar, então chega de enrolações, vamos nessa. Do lado esquerdo aqui, ó, eu vou vir com a ferramenta de retângulo, e aí eu clico na tela, seguro e arrasto, e não faço um quadradinho certinho, deixo ele um pouquinho mais esticadinho assim, ó. Lindo e maravilhoso. Ai, professor, eu quero deixar igual, exatamente igual ao seu. O que você faz? Vem com a ferramenta de seleção, clica em cima do retângulo que a gente tem aqui, ó, e do lado direito você tem um painel de Properties, onde você tem Transform. Nele você tem opções aqui, ó, como a largura e a altura do objeto. Então vamos deixar aqui, vai, 650 por 400. Pronto, agora a gente tem exatamente o mesmo tamanho. Com ele selecionado ainda, ó, você vai ver que nos cantinhos, estou tudo errado, volta. Nos cantinhos, a gente tem essas bolinhas aqui, ó, onde você pode clicar e arrastar e arredondar essa parada, mas que muito também não fica da hora, né? Só um pinguinho assim, ó, pronto, arredondou, mas nada muito agressivo. Agora é hora da gente criar mais alguns retângulos. Então, a gente tem esse retângulo do lado de fora, a gente vai fazer mais um aqui, ó, nessa parte superior. Depois a gente vai criar mais um aqui, um pouco mais esticadão. E por último, a gente vai criar só mais um aqui. E antes que você diga, ai, nossa, então a gente vai ter que vir com a ferramenta de retângulo aqui, ó, e sair fazendo cada um deles. Não, não precisa. Ó. Se liga só. Vem com a ferramenta de seleção e seleciona aqui o retângulo que a gente tem, clicando sobre ele. Do lado esquerdo, a gente tem esta ferramenta que é Scale Tool. Se você clicar e arrastar, ó, do lado de fora, você aumenta ou diminui. Até aí, nada demais. Mas se você clicar e arrastar e segurar Alt, aí ele duplica para você essa forma. E aí você pode clicar, ó, e deixar de uma forma que fique um pouquinho menor, ó, e um pouquinho esticadinha. Solta o clique, solta o Alt. Ah, professor, muito confuso isso, cara. Então vamos de novo, ó. Selecionou, vai com o Scale Tool, clica do lado de fora e arrasta, segura o Alt até ficar do tamanho que você quiser, ó. Então quanto mais para a esquerda ou para a direita, mais largo ou mais estreito. Quanto mais para cima ou mais para baixo, mais comprido ou mais amassado. Então deixa mais ou menos assim, ó, como se fosse mais ou menos esse tamanho. E com a ferramenta, e solta o Alt, né? Solta o clique e solta o Alt. Aqui o meu Illustrator, ele tá com um bugzinho maluco por conta da mesa digitalizadora que eu estou usando, mas eu sei que você já entendeu a ideia, tá? Solta o clique e solta o Alt. Com a ferramenta de seleção ainda, você pode clicar e arrastar e soltar um pouquinho aqui mais para cima. Continua o processo, seleciona agora o retângulo de dentro, vai com o Scale Tool, clique e arrasta, segura o Alt, ó, e deixa um pouquinho mais estreito, mais ou menos que nem esse aqui, ó. E por último, mas não menos importante, clique e arrasta de novo, segurando o Alt, ó, e faz um último quadradinho um pouco menor aqui, ó, na parte de dentro. Se você quiser ainda, ó, você pode selecionar todos esses retângulos de dentro, ó, esse, segura o Shift, clica nesse, e depois clica nesse, e aí você pode descer um pouquinho, ó, só para criar um espacinho aqui dentro. E se quiser ainda, com eles selecionados, ó, clica na base e estica um pouquinho mais para cá, e esse talvez um pouquinho mais para cima, senão ficar pequeno demais, né? Acho que fica meio estranho, mas por enquanto tá legal. Se você fez os seus objetos, né, e eles foram um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, o que você faz? Seleciona todo mundo, vai do lado direito no painel de Properties, e a gente tem Align. Em Align, clica nesse botãozinho, e aí você coloca a opção de Align to Artboard, e clica nesse cara aqui, ó. Aí ele alinha certinho todo mundo, ó, bem no meio da tela, ó. Fica lindo e maravilhoso. Agora, se eu tô fazendo isso aqui e você tá pensando, nossa, professor, eu não sei o que tá acontecendo comigo, cara, eu não tô entendendo nada do que você tá fazendo. O que você faz? Clica do lado direito no card e assiste o tutorial de como começar no Illustrator. Aí vai ficar tudo muito mais fácil, porque lá você entende as coisas mais básicas, as coisas que são mais estruturais, e depois você volta para esse aqui. Agora, se você não sabe nada do Illustrator, mas mesmo assim você tá falando, não, professor, eu vou continuar assim mesmo. Não tem problema. Vamos nessa, a gente continua assim. Outra coisa, aqui, ainda com a ferramenta de retângulo, igual a gente fez antes, eu vou criar aqui, ó, só uma partezinha na base, clicando e arrastando, ó, fazendo um retangulinho mais ou menos aqui nessa parte, né? Falando tudo errado. Feito isso, ó, eu quero amassar um pouco os cantos. Então você faz o seguinte, vem aqui em cima com a ferramenta Direct Selection Tool, clica aqui, ó, no cantinho da esquerda dela, segura Shift e clica no da direita. E aí vai com a ferramenta de escala, que é o Scale Tool, clica do lado de fora, ó, segura e arrasta, movendo para dentro.
Uma vez feito isso, eu vou arredondar os cantinhos aqui, ó. Então se você selecionar e não selecionar com a ferramenta de seleção, se selecionar com essa aqui, ó, que é a ferramenta de Direct Selection Tool, aparece aquelas bolinhas nos cantos, onde você pode clicar e arrastar e arredondar de leve. Agora, o que está acontecendo aqui é que eu não quero que ela fique aparecendo aqui nessa parte de baixo. Então eu vou com a ferramenta de seleção, selecionar aqui, ó, esses dois. Tanto o retângulo maior, quanto esse aqui da base. E aí, do lado esquerdo, a gente tem uma ferramenta que eu adoro de paixão, que é o Shape Builder Tool. É esse aqui, ó. Quando você clica nela, se você segurar a tecla Alt e clicar aqui nesse pedaço de baixo, ó, ele simplesmente apaga. Nossa, professor, que fácil! É fácil, é tão fácil que é por isso que eu adoro essa ferramenta, que ela é incrível. Uma vez feito isso, ó, a estrutura mais básica a gente já fez. Porém, o que está faltando agora são os parafusos, né? Para segurar aqui essa fita, porque geralmente ela tem uns 4 parafusinhos que ficam aqui nos cantinhos. Então, basicamente vai ser uma bolinha com 2 linhas que vão traçá-la no meio. Não desse jeito aqui, porque aqui ficou meio zoado, né? Então faz o seguinte, ó. Do lado esquerdo, a gente tem a ferramenta de Ellipse, que é de bolinha. Então seleciona ela, clica na tela, segura e arrasta e faz uma bolinha não muito grande aí, ó. Segurando Shift. Ué, mas por que eu seguraria Shift? É porque com Shift você não faz nem isso aqui, nem isso aqui, ó. Ela mantém a proporção. Então segura o Shift, ó. Solta o clique e solta o Shift. Se você quiser se aproximar um pouquinho mais agora, fica até mais fácil, né? E na parte de cima, aqui do lado esquerdo, nós temos a ferramenta de linha. Se você clica nela, ó, você pode clicar, e aí quando você fica mais ou menos no meio, tanto na vertical aqui de pé, ó, quanto na esquerda aqui na horizontal, ele mostra uma linha para você roxa. Tá vendo isso? Sim, tô vendo. Então, essa linha é uma linha guia. Se mesmo assim não tá aparecendo na sua, você fala, ai, professor, não, chega, para mim não aparece isso aqui, eu vou embora. Calma, não vai embora não. Você tem aqui, ó, a opção de View. Em View você tem Smart Guides. Então ativa essa opçãozinha aí. Agora sim, ó, se você ficar um pouquinho pro lado aqui desse pontinho do meio, ó, para a esquerda já aparece isso aqui para você. E aí se você clica e arrasta, ó, você pode criar um risco da esquerda até a direita. E aí depois se você quiser a mesma coisa aqui para cima, ó, deixa aqui em cima, clica e arrasta, ó, e cria mais um daqui para lá. Talvez eles não estejam exatamente alinhados, né? Pode ser que você tenha feito, ó, e acabou ficando, sei lá, um pouco mais para cá. Então seleciona todos eles, vem do lado direito aqui na opção de Align, só que dessa vez muda isso aqui, ó, para Align to Selection. Ué, mas qual a diferença de Align to Selection e Artboard? É porque o Selection se baseia no que a gente está selecionado, ou seja, se eu selecionei só esses 3 elementos, né, o círculo e os 2 traços, ele se baseia só neles. Se eu deixar na opção de Align to Artboard, ele se baseia no Artboard, que é a área inteira de desenho do Illustrator. Então aqui é a opção de Align to Selection. E aí a gente coloca este botão, ó, e depois este outro botãozinho aqui. Então, nesses dois, ó, ele alinha horizontalmente e depois verticalmente. Uma vez feito isso, né, como esses daqui são elementos separados, fica mais fácil a gente agrupá-los. Ué, professor, mas o que é agrupar os objetos? Eu não estou entendendo isso não, cara. Então, agrupar é você deixar todo mundo junto, para que quando você clicar e arrastar, ó, venha essas 2 linhas e também essa bolinha. Então, seleciona todos eles aqui, ó, clicando e arrastando. Não se esqueça, para selecionar, use a ferramenta de seleção. É bastante óbvio, mas não custa reforçar essa informação, não é? Então, seleciona tudo, ó, e aí você pressiona Ctrl G. Ah, professor, não tem outra maneira, cara? Tem lá em cima, ó, em Object, e você coloca a opção de Group. Mas eu acho o atalho bem mais rápido, né? Então você dá um Ctrl G aí, ó, ele agrupou todo mundo, e com a ferramenta de seleção, clique e arrasta, ó, e solta aqui no cantinho. Depois você segura arrastando aqui, ou melhor, você arrasta segurando o Alt, ó, e move mais um aqui para cima. E aí você pode de novo, ó, segurar o Alt e arrastar, posicionar aqui na direita, segurar o Alt e arrastar e posicionar aqui embaixo. Pronto, já colocamos os 4 parafusinhos. Ai, tá ficando bom demais esse negócio aqui. Uma outra coisa que você pode fazer aqui, muitas vezes quando você está desenhando, e eu acho isso aqui maravilhoso, é você mudar a espessura das linhas. Afinal de contas, os desenhos basicamente são isso, né? Eles são linhas e contorno, ou desculpa, são linhas e preenchimentos. Então as linhas são as próprias linhas que você enxerga, e o preenchimento é a cor de dentro do objeto. Por padrão, os elementos do Illustrator, quando você desenha, eles são brancos, muitas vezes, tá vendo? Ó, quando a gente arrasta para o lado, eles são brancos. É que a gente não tem muita noção de que eles são brancos, porque aqui no fundo, né, o fundo já é branco. Então você pode selecionar tudo, ó, e do lado direito você pode vir na ferramenta aqui de swatches, o painel de swatches, e colocar qualquer cor ali, ó. Eu gosto geralmente de usar os tons mais escurinhos aqui, ó. Só que cuidado, do lado esquerdo não fica na opção de contorno, fica nessa aqui, ó,
que é o preenchimento. Então clica nela e agora vai no painel de swatches e agora clica em alguma cor específica. Só pra gente ter uma corzinha ali. Eu sei que eu não fazia isso nos tutoriais antigos. Professor, você fica mudando as coisas, cada vez você inventa um negócio, mano. Então eu invento pra gente poder variar um pouco as coisas, mas é sempre legal evoluir, né? E aqui eu acho que fica mais fácil pra gente entender o que exatamente são os elementos e o que é esse background branco aí do Illustrator. Mas agora falando do que eu realmente queria, se você deixar tudo selecionado, ó, você pode vir aqui do lado direito e você tem o painel de Stroke, que são as linhas. E aí você pode definir aqui na opção de Weight, ó, qual a espessura dessas linhas todas. Aqui eu vou colocar o valor, pode ser o valor tipo 0,8, para ficar bem fininho, ó. Só que eu vou selecionar esse retângulo do lado de fora e nele eu vou colocar um valor um pouco maior, tipo uns 5, ó. Só para ficar bem grosso, memória. E selecionando todos os elementos de novo, você tem essa opção aqui, ó, onde você pode alinhar o contorno. Se do lado de dentro, do lado de fora ou do lado do meio aqui, ó. Eu acho que nesse caso, ó, poderia ser tanto o primeiro quanto o último. Tanto faz. Acho que o último acaba combinando um pouco mais, ó, porque a gente tem toda a parte da borda um pouco mais grossa e os elementos de dentro um pouco mais fininhos. Professor, mas é uma regra fazer isso, cara? Sou obrigado? Não, você não é obrigado. Você faz se você quiser e se você quiser dar um charme aí nos elementos, eu acho que combina um pouco mais. Mudando um pouco de assunto aqui, eu fiz um outro tutorial que segue um pouco essa ideia, que é como desenhar um rádio no Illustrator. Então, se você quiser, clica do lado direito aí no card e assiste, porque vale a pena, porque serve para reforçar os conhecimentos do que você está vendo agora. Claro, você não precisa ver agora, porque afinal de contas, agora a gente está vendo uma outra parada, mas salva aí que eu acho que vai ser legal de você fazer depois. Obviamente, é só se você quiser, também se você não quiser, não esquece, a gente continua sendo amigo. Continuando, eu vou fazer o seguinte, ó, do lado esquerdo, com a ferramenta de Rectangle Tool, né, que é a ferramenta que a gente já usou antes, eu vou criar um retangulinho bem aqui do lado esquerdo, ó. Clique e arrasta, ó. Faz aí um quadradinho, você pode até segurar a tecla Shift para fazer um quadradinho perfeito, ó. Então fiz. Uma vez que eu faço isso, eu não quero esse quadradinho nessa cor, eu quero ele preto. Então o que você faz? Ó? Vem aqui do lado esquerdo e clica nesta seta onde você inverte as cores. Então o que era cor de contorno passou a ser cor de preenchimento e vice-versa. Então ficou pretinho. E com a ferramenta de seleção, eu vou vir aqui, ó, e clicar nas bolinhas dos cantos e deixar levemente arredondado, ó, de leve. Você está arredondando tudo, professor. Então, tô para manter um padrão, né? É legal de você manter um padrão entre os elementos e criar uma certa linguagem visual, né? Porque aí você tem tudo meio arredondadinho ou tudo meio bicudo, tanto faz. Mas o legal é você manter o padrão entre eles. E aqui eu quero escrever uma paradinha dentro nessa área, né? Porque geralmente você tinha essas fitas cassete e elas tinham um lado. Ai, nossa, isso aqui é muito velho. Mas tinha um lado A e o lado B. Então, para escrever do lado esquerdo, nós temos essa ferramenta que é a ferramenta de texto. Se você clicar na tela e soltar, ó, você pode digitar alguma coisa, como por exemplo, A. Digitei o A, eu posso vir com a ferramenta de seleção, ó, clicar no canto aqui, segurar e arrastar, ó. Não esqueça de segurar Shift para manter a proporção, senão você faz isso, não vai ficar legal, não é? Então segura o Shift, ó, deixa um tamanhozinho razoável e move aqui em cima desse retângulo que a gente tem. O problema é que quando eu faço isso, né, essa letra A tem a mesma cor do retângulo, que é essa cor preta, e a gente não enxerga. Então, do jeito que está aqui, quando você arrastou, ó, que o Azinho ainda está aqui escondido, deixa ele selecionado e vem com essa ferramenta aqui, ó, cadê? De conta-gotas, ó. Então, seleciona o conta-gotas e clica aqui, pode ser em qualquer área aqui, ó, das fitas que a gente tem, ou do lado de fora mesmo, ó. Clica na área branca do lado de fora, pronto. A letra A fica branquinha e a gente pode posicionar mais ou menos no meio. Não se esqueça aqui, se você selecionar o objeto, você pode usar as setas do seu teclado, ó, para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, para deixar mais ou menos ali no meio. Não precisa ser o meio perfeito. Não, professor, eu quero exatamente no meio. Não precisa. Desencana. Esqueça isso. Tá mais ou menos no meio ali, visualmente falando mesmo. Não precisa ser no meio certinho nas medidas, não. Do lado esquerdo ainda, eu tenho a ferramenta de linha. Então, com a ferramenta de linha, ó, se você selecionar, clicar e arrastar, ó, você pode criar uma linhazinha, até mais ou menos essa parte aqui, e clicando e arrastando embaixo de novo, ó, criar talvez uma segunda linha que era usada para você digitar, ou melhor, para você digitar é ótimo, né? Para você escrever alguma coisa. Não, essa fita é a fita que eu gravei da minha mãe me dando uma bronca, e assim por diante. Se eu selecionar essas duas linhas, eu acho que elas estão muito grossas. Então eu posso selecioná-las e com esse conta-gotas, que serve para copiar alguma coisa, eu clico em qualquer outra linha, ó, e aí elas ficam exatamente da mesma espessura. Eu não quero essas linhas muito grossas, a linha grossa vai ficar só para o shape ali, que é a forma
forma em volta de tudo. O que está faltando aqui são basicamente duas coisas. Primeiro delas, aqui a gente vai ter como se fosse um tipo de círculo, né? Que era uma areazinha meio maluca assim, ó, onde geralmente o pessoal enfiava uma caneta para voltar essa fita e avançar. E fora isso, nós temos a parte aqui que seria correspondente a própria fita que ficava lá dentro, né? Porque eram, na verdade, duas fitonas aqui, ó, que ficavam aqui, ela rolava de um lado para o outro. Então, enquanto essa aqui estava pequenininha, ela ia, sei lá, armazenando e essa outra ia enchendo cada vez mais. Depois, quando você voltava a fita, era o processo contrário. Esse aqui estava grande, ele ia ficando cada vez menor e esse aqui ia aumentando cada vez mais, certo? Mas basicamente é isso aí que a gente vai fazer. Para isso, vem com a ferramenta ali, ó, Ellipse Tool, igual a gente usou antes. Você pode vir aqui, em qualquer local na tela mesmo, não vou fazer em cima, porque em cima vai ficar meio maluco, né? Então, em qualquer local aqui, ó, clique e segura, segurando a tecla Shift para fazer essa forma. Fez essa forma aqui, vamos continuar o processo. Então aqui do lado esquerdo, ó, com a ferramenta de linha, que a gente já usou antes, eu vou clicar e arrastar, ó, criar uma linhazinha aqui mais ou menos atravessada. Seleciono os dois, e do lado de... Isso aqui era para ser uma seta. E do lado direito, na opção de Stroke aqui, ó, eu vou mudar para uma espessura um pouco maior, tipo uns 10, acho que uns 10 tá legal. E aí também muda essa opção, ó, para ficar com a bordinha ali arredondada, ó. Então acho que aqui já tá legal. Uma vez feito isso, seleciona essa linha, selecionando ela, e vem aqui do lado, ó, com a ferramenta de rotação que está bem aqui, ó, debaixo do quadradinho, ó, clique e segura, Rotate Tool. E aí você clica aqui, ó, bem no meio da bolinha, ó. Se você se aproximar bem no meinho, ó, aparece um pontinho ali escrito Center, tá vendo? Sim, tô vendo, então, bem no Center ali, ó. Clica e solta. E aí você clica e arrasta, ó, segurando o Alt. E além do Alt, segura Shift, ó. Então ele vai girando ali de 15 em 15 graus, ó. Então quando chega mais ou menos aqui, solta o clique, solta o Alt e solta o Shift. E aí você pode continuar o processo. Ó, seleciona agora as duas linhas, seleciona a ferramenta de rotação, que a gente já viu como é que faz, clique e arrasta segurando o Alt e segurando o Shift. Ó. Então acabei de fazer essa parte também. E por último, eu vou selecionar aqui todas as linhas que a gente tem, ó, em cima, embaixo, na direita e na esquerda. E de novo com o Rotate Tool ali, clique e arrasta segurando o Alt e Shift. Ó. A gente está fazendo como se fosse um tipo de mira. Uma vez feito isso, eu quero arrumar algumas coisas aqui, né? Eu quero transformar esses contornos em preenchimento. Então seleciona todos esses objetos aqui, vai na parte de cima em Object, clique em Expand. E aí você dá um OK. Quando você dá um OK, você acabou de transformar o que era contorno em preenchimento. Eu já nem vou explicar mais isso para você, porque eu já expliquei que os elementos aqui são formados por contornos e preenchimentos. Fora isso, eu já expliquei isso em um monte de outro tutorial, né, de outros tutoriais, e eu não aguento mais. Então, só vou manter aqui a ideia para você entender que a gente converteu tudo para preenchimento. Ainda com tudo selecionado, ó, a gente vai usar aquela mesma ferramenta que a gente acabou de usar, que é o Shape Builder Tool. E com ela, ó, eu vou segurar a tecla Alt e passar aqui, ó, do lado de fora desses elementos para cortá-los. Aí deixa tudo redondinho. E do lado de dentro, sem a tecla Alt, ó, eu vou clicar e arrastar para converter tudo para um único elemento. Ó. Vai clicando e arrastando. Ele está mudando de cor, não tem problema. Depois a gente arruma essa cor aí, ó. Só vai clicando e arrastando, passando entre todos eles. Não passa na parte de dentro, tá bom? Passa só do ladinho de fora, ó. Feito isso, acabei de converter esse objetinho aqui, ó. E se você clicar e arrastar, ó, você percebe que ele está fazendo aqui como se fossem dois elementos diferentes, ó. Então você vai ter essa parte de fora que a gente acabou de fazer, que está sem contorno, e essa parte de dentro. Essa aqui de dentro, ó, clica nela e dá um delete. A gente não precisa. Essa aqui que está meio invisível, deixa selecionado. E aí você pode vir com a ferramenta de conta-gotas, igual eu já mostrei, ó, e clica sobre qualquer outra linha que a gente tem. Com isso, ó, ele preenche certinho. E aí eu posso vir e com a ferramenta de seleção e posicionar mais ou menos aqui, ó. Você pode até diminuir um pouquinho se você quiser, clicando e arrastando no canto, ó. Então fiz uma, clique e arrasta segurando o Alt e a tecla Shift, ó, para ficar alinhadinho certinho, e posiciona do lado direito. Então, ufa, essa parte que roda a fita ali a gente já fez. Tá faltando só mais um negocinho, pelo amor de Deus. Se você chegou até aqui, não me abandona. Fala, nossa, professor, isso aqui é confuso demais. Calma, não é tão confuso assim, não. Tá bom, vai, é um pouco confuso, mas não é tanto assim. Então olha só, agora eu vou fazer o seguinte, do lado esquerdo com a ferramenta aqui, ó, de Ellipse Tool, clica na tela, segura e arrasta, ó, segurando o Shift e faz aí um círculo bem grandão, ó. Quando você faz esse círculo, né, automaticamente a gente não enxerga os elementos atrás dele. Então o que a gente pode fazer temporariamente é ir lá em cima na opção de View e você coloca essa opção, ó, de Outline. Com isso a gente não enxerga mais preenchimento de nada, a gente só enxerga o contorno. E é isso que nós precisamos, porque eu consigo enxergar, ó, esse último círculo que eu fiz. Então com a ferramenta de seleção, move o círculo para que ele fique mais ou menos aqui no meio dessa área
desse objetinho que a gente fez, foi essa parte de dentro. Então seleciona um círculo, ó, e com as setas do teclado, ó, vai movendo até essa bolinha do meio, ó, ficar mais ou menos dentro dessa área. Se ficar um pouco para cá, não tem problema, tá? Mais ou menos no meinho, ó. E com ele selecionado, vai com a ferramenta aqui, ó, cadê? Scale Tool, clique e arrasta do lado de fora, ó, segurando o Alt e Shift e diminui um pouquinho até mais ou menos aqui, ó. Solta o clique, solta o Alt e solta o Shift. E de novo, ó, clique e arrasta segurando o Alt e Shift, deixa um pouquinho menor, solta o clique, solta o Alt e solta o Shift. Do jeito que tá aqui, eu vou de novo lá em cima, ó, em View, e ao invés da opção de Outline, a gente moda é ótimo, a gente muda para Preview. Então a gente enxerga o que nós temos aqui. Qual que é a ideia? Com a ferramenta de seleção, seleciona esses 3 círculos que nós temos, ó. Então clique em um, segura o Shift, clica no outro, em cima da linha mesmo, ó, e nessa última linha que a gente tem. E aí eu vou selecionar também esse quadradinho, ó. Então segura o Shift e clica em cima dele também. Então selecionei tudo. Agora, com o Shape Builder Tool, segura o Alt e passa do lado de fora aqui, ó, para apagar esse pedaço. Então a ideia é deixar aqui dentro, ó, como se fosse, sei lá, um tipo de fita que tem ali, mas a gente fez isso a partir de círculos, né? Fazer isso aqui é dar uma trabalheira do caramba. Então acho que do jeito que a gente fez, por mais que demorou um pouco, falando, ô, professor, você deu toda uma volta para fazer isso, cara. Então, sim, teria outras maneiras de fazer isso, mas eu acho que essa aqui resolve o problema. O que eu vou fazer agora, ó, é com a ferramenta de seleção, selecionar essas linhas de novo, essa aqui de dentro e essa outra, são esses 3, e dar um Ctrl G para agrupar. Aí eu vou inverter isso aqui, ó. Então eu posso vir com a ferramenta de rotação de novo, e se você mover aqui na tela, ó, não aparece nenhum pontinho específico por onde você move. Fica meio difícil, né, de mover para um local específico. Então vai do jeito que tá, ó. Clica do lado de fora, segura e arrasta, segurando o Alt, ó, para ele duplicar, e segurando o Shift, ó. Chegando aqui em 180 graus, solta o clique, solta o Alt, solta o Shift. E com a ferramenta de seleção, move aqui para o lado até encostar nesse cantinho. E pronto, finalmente terminamos a nossa fita cassete maravilhosa. Talvez seja legal você selecionar tudo e pressionar Ctrl G só para agrupar, né? E aí a gente junta tudo isso e sem querer, para evitar o fato de sem querer acabar arrastando uma coisa para o lado ou para outra. Se você chegou até aqui e está com sede de conhecimento, fala, não, professor, mas eu queria colorir esse negócio aqui. Eu vou dizer que aqui a gente não vai colorir porque o objetivo desse tutorial é só desenhar. Mas calma, não precisa ficar me xingando aí não, tá? Você pode fazer o seguinte, ó, clica do lado direito no card e assiste o tutorial de como desenhar um livro. Eu vou desenhar um livro? Eu não quero saber de livro, eu quero colorir isso aqui, cara. Então eu sei, mas é porque nesse outro tutorial eu mostro não só como desenhar, mas também como colorir, entendeu? Então a gente, por favor, não comece a me odiar. É porque aqui a gente já passou um tempo razoável, acho que não compensa mais colorir nesse. Mas assiste o outro, que você pega o que você viu aqui, pega o que você vai ver lá e você pode colorir essa fita cassete. Você está querendo aprender mais sobre o Illustrator, não é? Então você está no lugar certo. Vai sem medo na descrição do vídeo e clica no link que tem lá para conhecer o meu curso online de Illustrator. Nesse curso você começa aprendendo os assuntos estruturais como interface, seleções, navegação, manipulação de objetos e artboards. Tudo isso vai te preparar para os módulos seguintes do curso. Logo depois você vai aprender sobre objetos, camadas, grupos, preenchimento e degradê, painel appearance, cores e outros assuntos essenciais. E o melhor é que durante o curso a gente vai fazer diferentes exemplos para colocar os conhecimentos em prática e você ainda vai aprender sobre grupos, contornos e degradês, estilos de camadas, efeitos, aparência dos objetos, inserir imagens e símbolos e muitos outros assuntos. É hora de você dominar o Illustrator, mesmo que você de repente conheça um pouco sobre ele, mas você quer conhecer ainda mais e aperfeiçoar os seus conhecimentos, mas também caso você não saiba nada sobre o Illustrator, você não sabe nem por onde começar, você pode começar fazendo esse curso online. Link na descrição, hein? E se você quiser assistir mais alguns tutoriais sobre o Illustrator, eu já deixei tudo no esquema, porque aqui do lado, ó, tem mais 2 tutoriais e você pode clicar em qualquer um deles. É só você escolher um dos 2. Vai! Obrigado por ter assistido esse vídeo. Até mais!